Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 1. Evangelho de João. Capítulo 1. Se você não tem Bíblia, pegue carona com quem tem aí, para que todos possam acompanhar a leitura do texto. João capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. No princípio, que princípio? Qualquer um. Qualquer princípio. No princípio era o verbo. Diga comigo, verbo, palavra em ação. E a palavra em ação estava com Deus. E a palavra em ação era Deus. Ele estava no princípio com Deus, verso 3, capítulo 1 de João. Preste atenção para você que está precisando de um milagre. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra em ação. E sem a palavra em ação, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque a vida está na palavra em ação. E a vida é a luz dos homens. A luz resplandece em qualquer área da sua vida que esteja em derrota. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu preciso ser muito simples essa noite para ajudar você. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, quando você prega, eu não entendo nada que você prega, é meio complicado. Eu sei, eu estou orando em línguas, vou melhorar. Mas hoje eu preciso ser simples, para transmitir aquilo que eu creio que o Senhor quer te dar, e você vai sair daqui hoje com algumas respostas. Quando uma emoção, nossas emoções estão sempre presentes, 24 horas do dia, boas ou más, elas estão sempre presentes. E quando uma emoção é pressionada por uma circunstância, e aquela circunstância é contrária ao que Deus falou com você, ou seja, aquela circunstância não tem nada a ver com a promessa de Deus para a tua vida, muitas vezes aquela circunstância até te envergonha, tenta te desanimar, desencorajar, e por aí vai. Nesses momentos, irmãos, você que tem uma nova natureza, você que nasceu de novo, você que não está mais morto espiritualmente, você que tem uma consciência espiritual, você que tem um espírito ativo, a antena está ligada. Tudo que você precisa para reverter essa situação, porque se a pressão circunstancial continua sobre a emoção, ela pode mudar o seu pensamento. Porque quando Deus falou, Deus te deu uma palavra de fé, e você passou a pensar fé.
Mas agora a pressão circunstancial está sendo tão forte que está difícil pensar fé. Parece que é mais fácil duvidar. Parece que está mais fácil ter medo. O problema, irmãos, é que, querendo ou não, nós estamos sempre enfrentando o que eu estou falando agora. Talvez diariamente, semanalmente, mensalmente, toda hora, de alguma maneira, tem alguma coisa tentando tirar sua paz. Mas o que Deus falou é a fonte da sua paz. O que Deus falou é a fonte da sua vitória. O que Deus falou é a garantia da chegada. E eu entendi algo sobre a fé pelo Espírito Santo que eu não entendia. Eu pensava assim, que quando Deus falava, a fé vinha. Uai, pastor, e não é assim não? É assim. Mas eu vi algo além. Eu vi que essa fé é a palavra em ação, dentro de mim. Essa fé não é apenas uma certeza, essa fé é um funcionamento espiritual que já tomou posse daquilo. Quando a fé vem, por dentro você já venceu. Quando a fé vem, porque Deus falou com você, a palavra em ação, o verbo, no princípio era o verbo. No princípio era o verbo, a palavra em ação. Quando Deus fala, ele entenda o que eu vou dizer agora, entenda, ele liga uma turbina dentro de você. E essa turbina, se você deixar, ela vai te levar, meu irmão. Por isso que você não tem que se esforçar para nada em termos do Espírito. Até a fé é tão cheia de graça, tão cheia do amor de Deus, tão cheia de misericórdia, que você é empurrado para ela. Se você permitir. Fé é algo que te puxa para uma direção, que é a direção da palavra. Quando Deus fala, não é que você tem que tentar crer, procurar crer, se esforçar para crer. Não, quando Deus fala, Ele liga a turbina em você, a turbina vai. É como se tivesse alguém de mim me levando para a cura, me levando para a prosperidade, me levando para a minha libertação, me levando para a minha vitória, me levando. Querido, a fé é uma turbina que te leva para o seu milagre. Porém, ela só vem quando Deus fala. Aí você me pergunta, eu sou espírita, Deus fala comigo? Eu sou católico, Deus fala comigo? Ai, que bênção, eu sou evangélico, Deus fala comigo? Primeiro, Deus não é espírita, Deus não é católico e Deus não é evangélico. Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é o Pai das luzes. Deus é Deus daquele que entende aquele texto que diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não precisa ser grande coisa para Deus falar com você não, fala para ele. Não, é sério, põe a mão no ombro dele, sacode bem forte, fala assim: ei, guerreiro, para de querer ser grande coisa para ouvir Deus, porque Deus fala com quem abre o seu coração.
Jesus virou para uma mulher cananeia e disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Jesus virou para um centurião e disse sobre ele: nem Israel vive fé como essa. Ele estava pregando para nós que ele não era o Deus dos judeus, nem dos romanos, nem dos cananeus. Ele é o Deus de quem crê. Eu posso não entender você, mas Deus te entende. Eu posso não te interpretar bem, mas Deus te interpreta. A minha palavra, como pregador do Evangelho, pode não ter acesso ao seu coração, mas o Espírito Santo conhece os endereços. Amados, eu declaro aqui um povo que ouve o Senhor. A voz de Deus será a voz mais alta no seu íntimo. O silêncio no seu espírito será mais alto do que qualquer grito da sua alma. A quietude no seu íntimo falará mais forte do que qualquer tempestade que esteja no seu caminho. A paz do seu interior governará o seu discernimento da voz. Porque está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro. Aleluia. E como que eu tenho paz? Pela fé. E como que eu tenho fé? Pela graça. Justificados, pois, pela fé, temos paz. Quem tem paz aqui, dá glória a Deus. Levanta as suas mãos e grita comigo: a paz que eu tenho não passa por boas obras, não passa pela minha performance. Mais forte, igreja: a paz que eu tenho não tem nada a ver com a igreja que eu frequento, o pastor que eu ouço, o livro que eu li. A paz que eu tenho vem da morte do Filho de Deus por mim. Vem da cruz, vem do sangue do inocente derramado por mim, e eu acredito. Não, meu irmão, você não vai ser um cara atribulado, não. Você vai ter um sorriso do seu rosto. Quando as coisas piorarem, você vai rir mais ainda. Quando as coisas melhorarem, você vai rir mais ainda. Você não terá um não na cara. Tem gente que tem um não na cara, já viu? Você aproxima dele, só de você olhar para ele e fala assim: não. Nunca pode, nada pode. Nunca é, nunca chegou lá. É não. Não, tira esse não da sua cara, porque o Espírito Santo tem um presente para você hoje. Quem que é o presente do Espírito Santo? O sim. O Espírito Santo sabe desenhar em você o sorriso de Jesus e te deixar bem. Vou repetir: o Espírito Santo sabe desenhar em você o sorriso de Jesus e te deixar bem. Então, queridos, fé é a palavra em ação dentro de mim. No princípio era o Verbo. Existem duas verdades sobre a presença de Deus. Olha para mim. Existe a onipresença, que é um atributo de Deus. Deus simplesmente está em todos os lugares. Mas existe uma segunda característica sobre a sua presença.
Deus é um Deus que se manifesta. Uma coisa é Deus está, outra coisa é Deus apareceu. Uma coisa é a onipresença de Deus, outra coisa é a sua manifestação. Eu declaro aqui um povo que tem a manifestação. O Verbo estava com Deus. Qual é o endereço da sua manifestação? A fé que você exerce. Qual é o lugar da sua manifestação? A fé que você põe em ação. Querido, olha para mim. Se você fosse escolher um assunto espiritual para aprender, escolha só um. Se você tiver que escolher, não, você tem que aprender uma coisa só. Não é duas nem três. Escolha aprender a exercer a sua fé. Porque quando Deus encontra a fé, Deus encontra a porta para entrar. Quando Deus encontra a fé, não é a fé religiosa, a fé conceitual, aquela concordância da mente, não, eu estou me referindo a uma ação. Eu não vou agir assim mais. Deus falou comigo o contrário, eu vou agir diferente. E o gostoso é que quando Ele fala, Ele mesmo ajusta o nosso coração. Quando Ele fala, Ele mesmo realinha espírito e alma. Quando Ele fala, Ele mesmo separa espírito e alma. Quando Ele fala, Ele mesmo transmite para você a força de viver aquela palavra. A palavra que você crê tem em si o poder de ser praticada. Levanta a sua mão e grita comigo: a palavra que eu creio tem em si o poder de ser praticada. Mais forte, igreja: a palavra que eu creio tem em si o poder de ser praticado. Grita comigo bem forte: o verbo, o verbo, o verbo, o verbo, o verbo. Olha o capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Primeiro você tem o verbo no princípio. Depois você tem o verbo com Deus. Depois você se torna igual a Deus. Mas tudo isso é por dentro. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. São 3 estágios da fé no seu coração. Vou repetir. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 3 estágios da fé no seu coração. Mas não para aí. Lá diz assim: o verbo se fez carne. As pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. As pessoas, ao olhar para você, saberão que Jesus é o médico dos médicos. As pessoas, ao olhar para você, saberão que Ele é o dono do ouro e da prata. As pessoas, ao olhar para você, saberão que Ele libertou o gadareno e libertou você. As pessoas, ao olhar para você, descobrirão que é possível ter alegria no meio de qualquer circunstância. Por quê? Porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então, fique atento, porque Deus sabe como mudar você por dentro. E ao mesmo tempo te dá a graça para mudar. Fique atento, porque Deus sabe o que você precisa ouvir.
Nem sempre a gente ouve o que precisa, mas Deus sempre nos fala o que nós precisamos. Porque, infelizmente, na batalha da carne com o espírito, muitas vezes nós ficamos meio desajustados por dentro, ficamos meio quebrados por dentro. Sabe, essa área em você que não era quebrada, mas agora está quebrada, o Senhor vai soldar esse negócio. Eu não sei quem entende o que eu estou falando, mas muitas vezes algumas áreas são quebradas dentro de nós. Não é que você não quer viver nisso mais, você não tem força, você está quebrado. Aí ele vem e fala assim: ei, eu não só vou consertar esse negócio, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não vou só falar com você te ajustando por dentro. O que era bom vai ficar melhor. O que era alto tornar-se-á altíssimo. Gostei dessa, vou falar de novo. O que era alto, puxa, essa área da minha vida era tão alta. Aí Deus vem e te fala assim: você achava que era alta? Mas o meu nome é altíssimo. Meu nome é altíssimo. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo maior. Eu vou fazer algo mais bonito. Eu vou fazer algo mais inspirador. Eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus dos recomeços. Eu sou o Deus que nunca desiste de você. Se importa com a minha situação, pastor. Deus se importa. E Ele é mais do que suficiente. As áreas da minha vida que eu preciso de um milagre são exatamente as áreas que Deus é especialista em entrar nelas, mudá-las, transformá-las, estabelecer sua glória e me dar ali um testemunho ministerial. A vara de Moisés que virou serpente, e que ele pegou pela cauda e virou vara novamente, é a vara com a qual ele abriu o mar vermelho. Diga para o irmão que está ao seu lado, olha para ele, olha para o seu irmão, fala assim: querido, não, fala forte, meu querido, se a sua vara virou serpente, e você está fugindo da situação, Deus vai te treinar, parar de fugir, pegar a vara pela cauda, ela vai transformar em vara de novo, e o que era medo, vergonha e derrota, vai ser instrumento para abrir o mar vermelho na sua vida e na vida de muita gente. Aleluia! Nossa, eu estou fugindo dessa vara, e é exatamente essa vara da qual você está fugindo que vai ser transformada em autoridade de Deus na sua vida. É exatamente de onde você foi ferido que Deus vai te usar para curar. É exatamente de onde você caiu 280 vezes que Deus vai te usar para levantar 1 milhão de pessoas. O diabo nunca ganha do Espírito Santo.
O diabo nunca ganha do Espírito Santo. Pastor, você não está entendendo. Por que eu não estou entendendo, irmão? Eu quebrei a cara. Quantas vezes, irmão? Vamos mudar de assunto, pastor? Assim, umas 300 vezes eu quebrei a cara. E cada vez que você quebrava a cara, o Espírito Santo estava do seu lado, analisando você, sondando você, com uma prancheta de ouro nas mãos, olhando para você e redesenhando o seu futuro. Deus é Deus que redesenha o seu futuro. Agora, talvez você olhe para o seu problema e você me ache um pregador de alta ajuda. Eu não sou pregador de alta ajuda. Eu sou um pregador de Cristo. E o meu Jesus disse para Lázaro, 4 dias de morto: sai para fora! E Lázaro ressuscitou. O meu Jesus multiplicou pães e peixes. O meu Jesus levantou paralíticos, abriu o olho do cego, o ouvido do surdo. O meu Jesus fez, o meu Jesus faz, e o meu Jesus fará. Levanta suas 2 mãos e grita comigo: fará por quê? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, 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 e o será para sempre. O Jesus que eu vejo com meu espírito é o mesmo Jesus que andou no mar da Galileia. E é esse Jesus que, à medida que eu vou orando em outras línguas, meditando na palavra, abrindo meu coração, me achegando a Ele, é esse Jesus que fala em mim, porque Ele é o Verbo. Ele é o Verbo de Deus. No princípio era Ele, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus, e Ele se fez carne, e agora Ele é Espírito dentro de mim. Paulo disse em Coríntios: se nós o conhecemos na carne, agora não o conhecemos assim mais. Ele se fez carne, para que Ele pudesse se tornar Espírito vivificante no meu espírito. Quem está cheio dele, dá um grito de vitória em nome de Jesus. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: o que você prefere, Jesus em carne ou Jesus em espírito dentro de você? Agora, responda para ele, fala assim: Jesus em carne, fala para ele, é limitado geograficamente. Quem for encontrar com Ele, tem que ir lá onde Ele estiver. Mas Jesus em espírito está aí. Então, amado, olha para mim. Deus funciona em você pela palavra que o Espírito Santo vivifica no seu coração. E você só tem de Deus aquilo que você pratica. A sua prática de fé revela o quanto você de fato possuiu. A sua ação apropriadora. Por exemplo, se eu sou curado, eu entro num comportamento de uma pessoa curada.
Eu penso que eu estou curado. Eu falo que eu estou curado. Eu não tenho uma teoriazinha, não. Eu sou curado. Porque Jesus levou as minhas doenças lá na cruz. Se levou, eu não tenho mais. Se levou, eu não tenho mais. Se eu sou próspero, eu tenho o comportamento de alguém que é próspero. Se a sua família será salva, não trate eles como ímpios. Olhe para o teu filho que talvez esteja nas drogas, dê um sorriso e diga assim: ali vai um profeta de Deus. Quando Deus te treina na fé, Deus te treina a governar. E quando Deus te treina a governar, Deus te treina a estabelecer. E o diabo pode espernear o quanto ele quiser. Na medida que você está firme na fé, as rédeas estão nas suas mãos. A fé te leva a governar, porque a fé muda você por dentro. O governo não significa que a situação mudou. Governo significa que você mudou. E quando você muda, a situação, a circunstância perde a base de sustentação que ela tinha dentro de você. Vou repetir. Quando você muda, a circunstância perde a base de sustentação. Você vai descobrir, querido, que o que sustentava o seu problema era a incredulidade. Mas a incredulidade saiu e a fé entrou. Vou dizer novamente. A incredulidade saiu e a fé entrou. Vou dizer novamente. A incredulidade saiu e a fé entrou. Aí, se eu quiser dormir no meio da tempestade, eu durmo. Porque quando eu agi em fé, eu liberei o controle da palavra de Deus sobre a situação. Quando você agiu em fé, talvez você está com câncer. Você age em fé, as células cancerígenas começam a mudar. Mesmo que o câncer tente ficar aí, não tem como ele ficar. Porque você se reprogramou como curado. As células vão mudando. A coisa vai assim, em palavras simples, aquilo que veio, saiu. Veio, pastor, mas a sua fé expulsa esse negócio aí. Então fique atento ao que ele fala, porque o que ele fala ajusta o seu coração. Talvez você não consiga emocionalmente ter a reação imediata de mudança. Talvez você não consiga mentalmente ainda ter a mudança que a palavra de Deus gerou em você. Mas você continua orando em línguas e meditando a palavra, daqui a pouco ele vem te dar outra palavra. Uma palavra ligada com a outra. Aí já fica mais difícil. Aí a carne começa a morrer. Aí as cadeias são quebradas. Aí você continua orando no Espírito, meditando a palavra. Ele vem e fala de novo. Como assim, pastor? Ele firma e depois ele confirma.
tudo que Deus firma, Ele confirma. Vamos repetir isso? Levanta a sua mão e diga comigo. Tudo que Deus firma, Ele confirma. Mais forte. Tudo que Deus firma, Ele confirma. E fala assim mais forte. Quando Ele confirma, minha alma tem que acompanhar. Talvez hoje você está sentindo algo e você pensa assim: é impossível isso sumir da minha vida. Não tem como eu sentir outra coisa. Parece que esse sentimento sou eu. Não. Esse sentimento não é você. Você é o que Deus diz que você é. Os valores espirituais que estão atrás do que Deus diz têm mais força do que as trevas que vêm da sua carne tentando destruir a sua fé. Isso é uma profecia. Os valores espirituais que estão atrás da sua fé, o ouro que está atrás da sua fé, a prata, a pedra preciosa, o lastro, a garantia que está por trás da sua fé. Vou terminar. Alguém tem uma nota de R$100 aí? Eu vou devolver, eu prometo. Alguém? Vou devolver. Confiar no homem para você ver. Irmãos, o que é isso? Responda, o que é isso? Papel. Escuta, papel. Agora, esse papel, por ser moeda, não tem um valor, representa um valor. Qual é o valor dessa nota? É o equivalente que ela tem lá do Banco Central em ouro, em dólar, em papéis do governo. Por que alguns países têm a moeda tão desvalorizada? Eles fazem muito de dinheiro. Eles fazem muito dinheiro e não tem valor nenhum. Porque eles têm o papel, mas não têm o tesouro. Não tem o tesouro. É o tesouro nacional que garante o valor da moeda. O que é isso? O que é isso, irmãos? Papel. Mas aqui dentro, tem um tesouro. Isso aqui é um papel. Mas qual é o valor desse papel? O valor está equivalente no meu espírito. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho Cristo na minha vida. Levanta a sua mão e grita bem forte comigo. Eu tenho na mão o papel, mas eu tenho em mim o tesouro. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Isso aqui é papel. Isso aqui é papel. Isso aqui é papel. Sim ou não, igreja? Papel. Só que esse papel aqui
Meu Deus, esse papel aqui tem ouro até no asfalto. Até as ruas aqui são de ouro. É muito ouro. Ou seja, o Senhor te diz: pega a tua fé e põe em ação, porque ela está garantida pelo tesouro. Põe a sua fé em ação. Esse papel aqui vale. Esse papel vale, porque em mim habita o Espírito da glória. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não, meu irmão, você não vai perder essa guerra, você entendeu? Você veio aqui hoje para receber uma unção de vitória. Tem gente que nem ia vir e veio. Você foi puxado pelos anjos de Deus, porque Deus derramou uma unção de vitória nesse lugar hoje. Você vai parar de acreditar nas bobagens da religião e começar a crer que o que Deus diz é. Um relacionamento vivo com a palavra viva, com uma fé viva. Aí o verbo se faz carne aqui, o verbo se faz carne aqui, o verbo se faz carne, 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 o verbo fica assim. Minha vida fica iluminada, porque eu sei ouvir a voz dele e agir de acordo, para receber o que ele diz. Ah, dá um sorriso para mim, gente. Pela fé, então, dá um sorriso pela fé. Abra aqui comigo em 2 Coríntios 4 e nós vamos terminar. Segunda Coríntios 4:7. Se você achou, diga amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse barro, ele vai ficando cada vez mais duro para aguentar as pressões. E esse tesouro vai ficando cada vez mais liberado. Olha o verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova todo dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Como? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu decido viver nas coisas eternas. Aleluia. Eu quero que você abrace esse irmão do seu lado. Faça uma oração por ele. E profetiza na vida dele sensibilidade ao Espírito Santo. Se você nunca teve uma experiência com a palavra revelada,
Deus vai te dar essa experiência. Palavra viva. Kira mama 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 shukara bara kara bara 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 bara. Brbo dara bara bakatara bara bara bara. Kira mama 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 shurandara bara. Toda bênção que você precisa já está empenhorada dentro de você pelo Espírito Santo. Já está garantida. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Não há nada que você esteja passando que já não esteja empenhorado, garantido. Na medida que você vai orando em outras línguas, meditando na palavra, agindo em fé, por ouvir Deus, você vai entrando na sua herança. Você vai liberando o penhor. Por um tempo ele é penhor, mas daqui a pouco ele é noivo, ele é amigo. Porque você entrou na fé.